Mas me conta, Maria, nesse período de escrever o livro, né? Imagino, você acabou de dizer também, exigiu muita pesquisa de entender a obra de cada um dos personagens e fazer esses personagens dialogarem, né, dentro de uma temática principal que é o capitalismo consciente. Algo te marcou nesse processo de escrever? Alguma coisa que te trouxe assim, nossa, isso, um insight para onde você estava indo, uma mensagem que você queria deixar para as pessoas que estavam lendo? Uau, legal. Legal primeiro a sua pergunta, porque eu acho que ninguém nunca me fez uma pergunta nesse sentido, assim, sobre o livro. E eu acredito que uma coisa muito interessante, você falou mais cedo sobre polaridade, sobre todo esse ambiente político-social que a gente está vivendo hoje, talvez a experiência do livro tenha me ajudado um pouco a construir a minha perspectiva diante desse cenário. Em que sentido? Quando a gente está na academia, como você mesmo falou, é uma construção saudável, uma construção cuidadosa, mas que a gente vai buscar beber um pouco de cada fonte, né? É muito interessante porque isso me fez mergulhar em obras de autores os quais ideias eu me identifico mais, me identifico menos, mas de toda maneira eu mergulhei em todas elas. E a verdade é que quando você se abre para escutar, você consegue entender com empatia como cada uma daquelas correntes de pensamento foi construída, a partir de que inputs, a partir de que circunstâncias. Sim. Eu acho que isso se assemelha muito ao mundo que a gente está vivendo hoje, ao momento que a gente está vivendo. Porque quando a gente fala de polarização, eu sempre fui a favor, e talvez essa experiência tenha me feito, né, ser a favor do diálogo. Porque eu acredito que quando a gente trabalha o diálogo, a gente consegue fazer com que as pessoas sejam ouvidas. É você fazer escuta, né? A escuta ativa faz com que quando você escuta, você vai empatizando. Não necessariamente você vai se identificar ou concordar com a ideia do outro, mas no mínimo você vai entender de onde aquilo veio. Claro. Quando a gente não concorda com uma pessoa, é muito importante a gente não pensar só na ideia que está ali da pessoa, porque a ideia não vem sozinha, ela vem de um contexto, de uma história de vida, de um background, de emoções, de sentimentos, de construções. É um dominó, Sim. né? Um efeito dominó de coisas para chegar naquele ponto. Então, quando a gente fala de polarização, para mim o livro foi meio que um ensaio para eu entender e mergulhar um pouco mais disso tudo, para que hoje, vendo esse cenário, eu possa pensar assim, poxa, mas se as pessoas se escutassem mais, talvez a gente conseguisse solucionar pelo menos uma parte desses conflitos. Então, me trouxe aí certa, não sei, uma perspectiva mais serena para esse momento de polarização. Que legal. Bom, e Maria, se você hoje tivesse que defender o capitalismo consciente, qual seria seu principal argumento? Uau, aí você já está querendo que eu faça as vezes, né, do livro. Mas, então, como você até comentou também, eu sempre gosto de resgatar as coisas, né? Você falou, conversando com o Thomas, de repente hoje ele tivesse um novo nome. Talvez, e parando para refletir, talvez hoje a gente pudesse, sei lá, encontrar uma nomenclatura mais adequada para esse processo. Sim. Mas eu acredito que não seja o caso de defender a teoria em si, assim, nua e crua, mas sim defender a ideia central dela. Legal. Então, é claro que toda teoria, toda filosofia, toda corrente vai ter seus pontos de fragilidade e seus pontos de solidez. Sim. Isso é normal, até porque circunstancialmente isso vai mudar. Porém, eu acredito que quando a gente fala sobre capitalismo consciente, a gente está falando sobre essa visão de valor compartilhado. Sim. A gente está falando sobre encontrar soluções práticas, reais e viáveis para questões emergentes que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala sobre capitalismo consciente, não sei se necessariamente é a única solução ou é a melhor solução. Mas, com certeza, é uma solução viável que existe hoje e que as empresas já conseguem, já tem um manual prático de como fazer isso acontecer. Pode ser que daqui a 100 anos a gente tenha uma outra solução. Sim. Pode ser que não. Mas hoje eu enxergo que é um caminho muito viável para que a gente consiga começar a solucionar alguns problemas.
Muito bom. E como o marketing atua nesse ponto, Maria? Conta pra gente. Muito interessante também, porque essa é a pergunta que todo mundo me faz, assim, como que eu sei a diferença entre um marketing social ali ou uma empresa realmente consciente, como que a gente foge desse washing, né, como se fala por aí, e a gente entende que não. Eu sempre digo que o tempo diz tudo. E que as iniciativas que não forem genuínas, as iniciativas que não forem verdadeiras, que não forem baseadas em algo sólido, em algum momento elas vão cair. Que legal. Então a gente vai ver muitas marcas nascerem com filosofias bacanas. A gente pode se identificar ou não, cabe a gente apreciar, apoiar, consumir, financiar isso ou não. Mas a verdade é que as que realmente forem sólidas, a gente vai ver isso acontecer ao longo do tempo e a gente vai ver que elas vão prosperar. Porque uma vez que você tem aquilo no cerne do seu negócio, é assim como o primeiro pilar do capitalismo consciente, o propósito. Sim. Ele precisa estar no cerne. Não é só você dizer, eu tenho uma ação aqui que tem um propósito X. Não, o propósito precisa estar na espinha dorsal da sua estrutura. E uma vez que ela está lá, ela vai aparecer em todos os... Ela vai ser vista e percebida em todas as vertentes. Tem uma frase que eu escutei uma vez e que eu gosto muito, para pessoas, para negócios e para esse exemplo, que é o inconsciente sai pelos poros. Então você pode até tentar passar uma imagem, você pode até tentar criar alguma coisa por um tempo, pode funcionar, mas a verdade é que em algum momento as pessoas percebem o quanto que aquilo é genuíno ou não. Então, eu acredito que é você entender, se for verdade, se estiver no cerne, vai sair pelos poros e as pessoas vão perceber. Né? Uma outra reflexão que eu quero agregar a isso aí, que vem muito assim desses meus anos, não só de estudo, mas também de trabalho na área, é que é muito importante a gente ter cuidado quando a gente fala sobre negócios conscientes, ou sobre capitalismo consciente, ou sobre pessoas conscientes, ou o que quer que seja. Por quê? Porque, na minha visão, e tudo que eu estou falando aqui, claro que é de uma visão muito pessoal, é muito desafiador, eu diria quase impossível que um negócio seja 100%, em todas as suas vertentes, 100% consciente. Né? Assim como uma pessoa. Sim. A gente sempre vai ter momentos de falha e momentos de fragilidade. Né? Eu acho que a maior busca do ser humano é pela coerência, né? Pela consistência ali no dia a dia, mas às vezes é muito difícil. Eu até brinco falando isso em palestra. Quantas vezes a gente fala, nunca mais eu vou beijar essa pessoa. Aí você vai lá e volta. Então, assim, essa coerência não é muito bem assim. Então, por quê? Porque, na verdade, nem sempre pensamento, palavra, ação, sentimento, eles estão alinhados. E a gente precisa entender que isso é uma dinâmica, é uma dança. E nas empresas é a mesma coisa. Você pode organizar muito bem um setor, você pode organizar muito bem uma estrutura, mas a outra já não está tão. Você está segurando os pratinhos ali. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente vai falar sobre negócios conscientes, a gente precisa ter muito cuidado para não achar que esses negócios vão resolver todos os problemas e vão trazer aí todas as soluções. Hoje em dia, eu acredito muito mais em falar em práticas conscientes. Legal. Né? Quando se fala do ESG, há empresas que estão... Para mim, eu prefiro, me sinto mais confortável em falar sobre práticas ESG. Dentro do seu negócio, você pode ter práticas que você fomente aquilo. E quanto mais práticas, mais coerente, mais consistente seu negócio vai ter. Mas, para a gente dizer que ele é 100%, eu acho que já fica algo que não sei, talvez utópico, né? De alguma maneira. Então, a busca, né? O caminho, ele precisa ser sempre para que a gente... E tendo lucidez também, né? Isso vem de um pensamento muito lúcido. Para que a gente tente fazer as coisas da forma melhor possível, menos danosa possível, né? Para falar disso, me inspiro muito. Eu tenho lido o Ailton Krenak, não sei se você conhece, ele fala bastante sobre isso. Amamos, né? Inclusive. A gente está para lançar uma revista em breve, agora digital, sim. E o Ailton Krenak é uma das maiores referências para gente nos textos que a gente escreve. Sim, inclusive ele tem um livro que são as ideias para adiar o fim do mundo. Exatamente. Porque na verdade não é dizer que a gente vai salvar, a gente só quer realmente fazer da melhor forma possível hoje, dentro do mundo que a gente já construiu e que a gente já está.